Santo, Santo, Deus onipotente, louvam nossas vozes teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, és Deus triuno, excelso Criador. Santo, 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 nós os pecadores não podemos ver tua glória sem temor. Tu somente és santo, só tu és perfeito, Deus soberano, imenso em teu amor. Santo, 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 todos os remidos, juntos com os anjos, proclamam teu louvor. Antes de formar-se o firmamente a terra, eras e sempre és e has de ser, Senhor. Santo, 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 Deus onipotente, tuas obras louvam teu nome com fervor. Santo, 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 justo e compassivo, Deus soberano, excelso Criador. Amém. Boa noite, irmãos, graça e paz. Nós temos nos últimos estudos falado sobre a glorificação que envolve o final dos tempos. Falando um pouco sobre escatologia, sobre os eventos futuros, sobre os eventos que acontecerão no final da história da redenção. Tudo começa com o retorno da pessoa de Cristo Jesus. Jesus Cristo, ele retornará do céu e com o seu retorno, alguns eventos se sucederão. Ele retornará, com o seu retorno acontecerá a ressurreição dos mortos, uma ressurreição que envolverá tanto justos quanto ímpios, todos ressuscitarão. Na sequência, nós teremos o julgamento final e a instalação no novo céu e na nova terra por parte daqueles que viveram a sua vida em Cristo Jesus. Aqueles que foram rebeldes a Ele, aqueles que não se renderam a Jesus como o Senhor de suas vidas, estes estarão gozando da presença de Deus, mas de uma forma um pouco diferente. Estarão gozando da presença de Deus em sua ira. Não estarão gozando da presença de Deus com o seu amor e com a sua misericórdia. Nós vamos continuar falando sobre o novo céu e a nova terra. E vamos falar um pouco sobre o que haverá no novo céu e na nova terra, o que não haverá, e pensar um pouco se há literalidade ou não
nas palavras que encontramos no livro do Apocalipse. Eu quero te convidar para fazer a leitura do capítulo 21, do verso 9 ao verso 14. Apocalipse 21, do verso 9 e do verso 14. João recebe a revelação de Deus através de um dos seus mensageiros, e ele está narrando aqui no capítulo de número 21 o novo céu e a nova terra, e na sequência então ele fala sobre a nova Jerusalém. A porção da palavra de Deus que vamos considerar agora diz assim: Então veio um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a de uma pedra preciosa, como pedra de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às portas, 12 anjos, e sobre elas nomes inscritos, que são os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 ao oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. Amém. Vamos orar? Nosso Deus, mais um dia o Senhor nos dá a oportunidade de nos reunirmos para estudar a Tua Palavra. Senhor, é muito precioso para nós tomarmos conhecimento com segurança daquilo que haverá de acontecer incontestavelmente no amanhã de cada um de nós. Para nós que estamos em Cristo, um amanhã glorioso, um amanhã renovado em bênçãos que nós podemos imaginar, mas não temos como precisar a sua profundidade e a sua grandiosidade. Nós agradecemos, Senhor, por todo o cuidado do Senhor conosco, nos dando para fortalecimento da nossa vida aqui conhecimento do que será o nosso amanhã. Continue a nos iluminar, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, vamos ter um momento de louvor ao nosso Deus e voltamos para estudar a palavra do Senhor. Para consertar a sua
Há um certo interesse da nossa parte em saber como será a vida futura. O que teremos, o que não teremos, como será, como não será a nossa vida na Nova Jerusalém, ou como será a nossa vida no novo céu e na nova terra, como será a nossa vida no nosso futuro depois da vinda de Cristo Jesus. No último estudo, eu fiz menção da expressão continuidade e descontinuidade no novo céu e na nova terra. Isso significa entender o que haverá lá, que há aqui no presente, e o que não haverá lá e que hoje, no presente, existe na nossa realidade. Antes de falar sobre o texto que nós lemos, vamos falar um pouco sobre isso, sobre a continuidade e a descontinuidade no novo céu e na nova terra. Esse é o título do nosso estudo de hoje, a Nova Jerusalém, cidade ou povo. Nós estamos na quinta parte do nosso estudo sobre o novo céu e a nova terra. Então vamos lá. A questão da continuidade e da descontinuidade no novo céu e na nova terra. Como eu me referi anteriormente, o entendimento sobre a continuidade e a descontinuidade diz respeito ao que nós temos na nossa realidade presente e que também haverá no novo céu e na nova terra, na morada futura que os filhos de Deus terão. E aquilo que temos aqui e não existirá mais no novo céu e na nova terra. Vamos pensar um pouquinho sobre a questão da continuidade. O que é que há aqui e continuará existindo lá? Temos aqui uma tabela que eu encontrei e transpus para cá para que pudéssemos pensar um pouco sobre essa questão da continuidade e da descontinuidade, com pequenas alterações. Uma coisa que chama-nos a atenção, vamos ver aqui. A alma que fechou os olhos na morte é a mesma que ressurge. É importante nós observarmos isso. A pessoa que falece aqui será a mesma pessoa que voltará. Então, as Escrituras dizem que na morte há uma separação entre a parte física e a parte não física, entre o corpo e a alma ou o espírito, tomando aqui de maneira sinônima essas duas palavras. Quando, então, o corpo desce à sepultura, quando o corpo ele entra no seu estado de decomposição, imediatamente a alma ela vai à presença de Deus. Então, o que nós vemos com relação ao sentido da continuidade é que a pessoa que faleceu vai ser a mesma que ressuscitará. E a alma que fechou os olhos aqui será a mesma que voltará com Cristo Jesus. Haverá autoconhecimento, a pessoa ela se conhecerá, haverá reconhecimento mútuo e haverá memória da vida passada. Quando nós falamos em memória da vida passada, tem se contestado um pouco essa versão, principalmente olhando para o profeta Isaías. Mas nós temos muitos indícios de que haverá sim continuidade daquilo que existe aqui. Nós saberemos quem somos, nós reconheceremos pessoas que relacionamos-nos aqui e nós nos lembraremos de fatos que foram vividos aqui. Alguns têm perguntado, mas levaremos sofrimento para lá? Bem, o que entendemos por sofrimento? A perda de pessoas, o que entendemos por sofrimento? A injustiça social,
a imoralidade, esses aspectos que dizem respeito ao sofrimento aqui presente, não será, meus irmãos, necessária uma relação de sofrimento pensando sobre todas essas coisas. Porque uma coisa me chama a atenção quando pensamos sobre aquela ideia de termos a nossa memória apagada. Alguns têm dito isso, não lembraremos de nada do que houve aqui. Nós teremos uma formatação da nossa memória e tudo aquilo que nós vivemos deixará de existir e nós então estaremos começando uma nova vida com Deus, com tudo novo, com tudo limpo e com tudo branco. Meus irmãos, se acontecer dessa maneira, qual o valor que nós daremos a toda a obra redentora de Deus? Nós não nos lembraremos de que houve a criação santa de Deus. Nós não nos lembraremos que nos rebelamos voluntariamente contra Deus dentro do pacto de cuidado que Ele estabeleceu conosco. Nós não nos lembraremos do propósito de Deus em ter um povo para si e fazendo com que ele se consolidasse com a substituição, com a morte expiatória de Cristo Jesus. Não teria sentido, nós não nos lembraríamos de que estamos lá no novo céu e na nova terra porque morremos e ressuscitamos, ou então porque houve a glorificação do retorno de Cristo por parte daqueles que estão vivos. Não fará sentido nenhum chegarmos lá, encontrarmos a Jesus e não o conhecermos. Olharmos para as pessoas e nós encontrarmos somente pessoas estranhas diante de nós. Olharmos para aqueles homens que foram extremamente honrados por Deus pela vida que viveram aqui no anonimato. Irmãos, nós saberemos quem somos, saberemos o porquê estamos lá, estaremos lá, nós saberemos exatamente por que outros não estarão lá. Além de nos reconhecermos, nós reconheceremos também as pessoas que estarão lá conosco. E nos lembraremos dos nossos atos rebeldes aqui, e esses atos rebeldes que aumentarão ainda mais a nossa gratidão a Deus pelo seu ato de amor e misericórdia. Nós teremos as nossas emoções. Deus não vai tirar de nós as emoções, nós não seremos pessoas sem emoção ou sem sensibilidade. As Escrituras falam de expectativa, satisfação, alegria, temor. Elas falam sobre essas relações que envolvem a nossa vida sensorial aqui, a nossa vida emocional, que envolve a nossa vida como gente, como pessoa. Então, além de autoconhecimento, reconhecimento mútuo, lembrança do que vivemos aqui, nós teremos expectativas, satisfação, alegria, temor santo diante de Deus. Nós teremos os nossos sentidos mantidos. Isto é muito importante. Eu ouvi certa vez que lá no céu nós não teremos, por exemplo, se nós dermos um beliscão em nós mesmos, nós não sentiremos dor. Isso significaria que ou o nosso corpo estaria completamente amortecido ou nós não teríamos corpo. As Escrituras dizem que nós teremos todos os nossos sentidos preservados.
nós veremos a Deus, nós ouviremos, nós sentiremos o odor gostoso da nova criação, sentiremos gosto. Meus irmãos, nós vamos conversar com Deus, nós vamos cantar, nós vamos conversar uns com os outros, e tudo isso numa condição de perfeição, porque a glorificação terá já acontecido. Então os nossos sentidos serão preservados por Deus. E algumas coisas que nós sabemos da existência no presente, que serão vistas lá no novo céu e na nova terra. Por exemplo, nós não vimos pessoalmente, mas Apocalipse 11:19 nos fala da nova aliança. Apocalipse 22:2 falam sobre a árvore da vida. Então, algumas coisas que nós veremos lá no céu, aspas ali, que estamos falando do céu futuro e não do céu presente, o que é na realidade hoje, com familiaridade, porque nós já teremos tomado conhecimento da sua existência através das Escrituras. Só que, meus irmãos, com certeza, será muito melhor, será mais gloriosa do que o que as Escrituras já apresentaram. Uma outra coisa que nós temos aqui, e as Escrituras nos afirmam que haverá lá, diz que na nossa nova morada estarão povos, raças, línguas e nações. Isso mostra uma diversidade de etnia e cultura. Então, é importante a gente olhar para as Escrituras e entender que Deus vai manter e vai preservar a cultura que temos. Significa, meus irmãos, que a questão da nação, a questão da língua, ser um povo, isso será preservado por Deus. E é interessante pensarmos sobre isso. Dentro dos mistérios de Deus, Ele está permitindo a constituição de povos. E esses povos estarão lá. E eu creio que a semelhança do que aconteceu ali em Pentecostes, quando nós tínhamos uma grande variedade de línguas e todos se entenderam, nós teremos talvez uma suposição aqui, algo semelhante lá no céu, onde nós preservaremos a nossa cultura, nos entenderemos perfeitamente, e teremos o Espírito de Deus como aquele que será o nosso, usando uma palavra nossa hoje no presente, sendo o nosso intérprete universal. E por fim, a oportunidade de desenvolvermos a nós e de vivermos um crescimento e um desenvolvimento por meio de serviços e alvos que serão atingidos. Dê uma olhada nesses textos que estão aí, né? E observe aquela ideia de que o céu será um lugar de ócio, onde simplesmente vamos entrar no descanso eternal, não confere muito com o que as Escrituras dizem, quando falam sobre o desenvolvimento que haverá em cada um de nós, sobre os serviços que nós haveremos de prestar, sobre o desenvolvimento cultural que haverá. Nós não ficaremos, meus irmãos, na situação de um ócio permanente. A descontinuidade, o que não haverá lá e que existe aqui. Veja só, o reino vindouro não será apenas maior em termos quantitativos, será uma ordem existencial diferente, o que torna difícil imaginá-la ou descrevê-la. Nos parece que o autor bíblico ele não encontrou palavras dentro do seu conhecimento
para descrever esta realidade. Então, nós vamos observar que lá as Escrituras descrevem o uso do negativo para identificar o que não haverá mais no novo céu e na nova terra. Lá não haverá morte, a morte já não existirá mais. Lá não haverá escuridão ou noite, não haverá mar, não haverá templos, como nós temos aqui hoje, não haverá maldições, as maldições todas haverão sido cessadas, né? Deus fará isso, não haverá doença, luto ou dor, e não haverá lá também a presença do mal. Então, nós temos aqui alguns exemplos do que não haverá no novo céu e na nova terra, a relação da descontinuidade. Aqui existe aqui, nós vivemos aqui, sofremos aqui, desfrutamos aqui, e que não haverá lá, porque as primeiras coisas terão passado, né? Já não existirá mais a realidade destas primeiras coisas no amanhã celestial. Deus habitará com o homem. Voltamos lá para o jardim do Éden, quando Deus se fazia presente com Adão e Eva. Agora não, ele não está presente da mesma forma como estava no paraíso passado e como ele estará no paraíso futuro. Deus tabernaculará conosco, ele estará presente conosco, manifestando-se de forma que nós vamos percebê-lo com os nossos próprios sentidos. Então, porque ele estará conosco, não vai haver pecado, né? Não vai haver mais pecador. Não haverá mais tentação, mágoas ou lágrimas desaparecerão, sentimentos pecaminosos, tudo aquilo que o pecado causou em nós, distorcendo os nossos sentimentos, distorcendo o nosso pensamento, distorcendo a nossa vontade, nada disso mais existirá. E lá também não existirá mais o casamento. Então, aqui nós temos uma relação do que haverá e do que não haverá lá no novo céu e na nova terra, não é? Alguns exemplos que as Escrituras apresentam a nós. Agora fica uma pergunta. A Nova Jerusalém descrita dentro do livro do Apocalipse, principalmente aqui no capítulo 21, que nós lemos uma parte, ela é uma cidade literal ou ela é a representação do povo salvo de Deus? Vamos pensar um pouquinho sobre isso. Primeiro, a Nova Jerusalém como noiva do Cordeiro, né? A Nova Jerusalém apresentada aqui como povo de Deus. Diz assim os dois textos que temos aqui de Apocalipse 21. Vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém, identificando então a cidade, a Nova Jerusalém. A cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, ataviada como noiva para o seu esposo. Verso 9. Então vi um dos 7 anjos que tem as 7 taças cheias dos últimos 7 flagelos, e falou comigo, dizendo: Vem, mostrar-te-ei a noiva, a esposa do Cordeiro. Nos dois textos nós temos aqui uma referência à Nova Jerusalém como noiva de Jesus. O texto de Efésios 5, 25 a 27 também lançam ideias sobre o mesmo pensamento. Efésios 5, 25, 26 e 27 diz assim: Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa
e sem defeito. Essa santa e sem defeito é aquela que, na analogia feita aqui pelo apóstolo Paulo, mostra a relação do noivo e da noiva, tendo Jesus como noivo e a igreja como a sua noiva, né? Então, a mesma relação de pensamento aparece aqui. Segundo aos Coríntios 11, 2 e 3. Quisera eu suportar-estes um pouco mais na minha loucura. Suportai-me, pois, porque zelo por vós com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo Jesus. O mesmo pensamento está presente aqui. E Apocalipse 7, 9, na visão dos glorificados que nós temos lá, nós observamos a relação de um povo ali presente. Diz desta forma: depois dessas coisas olhei, e eis que uma multidão, a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e línguas, que estavam diante do trono e do Cordeiro, trajando vestiduras brancas e com palmas nas suas mãos. Nós olhamos aqui essa referência, né, a um ato de louvor e a identificação daquela pura e sem mácula, lavada pelo sangue do Cordeiro. Então nós observamos aqui atrás, nos textos que nós observamos, que Apocalipse 21 identifica aqui no texto que nós lemos a Nova Jerusalém como a noiva do Cordeiro. As Escrituras nos apresentam a igreja como a noiva de Cristo Jesus, ou a esposa do Cordeiro. O texto que nós tomamos, Apocalipse 21, nos fala sobre isso no verso de número 9. Então, vem mostrar-te-ei a esposa do Cordeiro. As Escrituras identificam a Nova Jerusalém como a esposa do Cordeiro, como a igreja de Cristo Jesus. No entanto, há uma outra observação que nós precisamos fazer. O texto também nos apresenta a Nova Jerusalém como uma cidade. Vejam só. E me transportou em espírito até uma grande e elevada montanha, e me mostrou a cidade, a santa cidade, Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, a qual tem a glória de Deus. O seu fulgor era semelhante a uma pedra preciosíssima, como pedras de jaspe cristalina. Tinha grande e alta muralha, 12 portas, e junto às 12 portas, 12 anjos, e sobre elas nomes escritos, que são os nomes das tribos dos filhos de Israel. 3 portas se achavam a leste, 3 ao norte, 3 ao sul e 3 a oeste. A muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e estavam sobre estes os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro. A cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia da parte de Deus. A Nova Jerusalém que descia da parte de Deus, a Nova Jerusalém que descia da parte de Deus, nós observamos essa expressão, primeiro, identificando o povo, e agora, identificando uma cidade. Meus irmãos, o texto nos mostra que, assim como anteriormente, os detalhes demonstravam e identificavam as pessoas remidas, agora nós temos aqui uma exposição que denotam valores físicos, que têm características físicas. Então, primeiro, o anjo apresenta a Nova Jerusalém, e em seguida apresenta a Nova Jerusalém como cidade literal.
A Nova Jerusalém, que descia dos céus, ela é o povo remido de Deus ou ela é uma cidade, aquela que foi Jesus preparar e disse que quando tudo estivesse pronto, no momento certo e no momento determinado, ela então estaria presente, sendo nós levados para habitar nesse novo lugar. Irmãos, nos parece que o que João está apresentando aqui diz respeito às duas coisas. A Nova Jerusalém, ela é uma referência ao povo de Deus, sim, a noiva, a esposa do Cordeiro. E também é a expressão da cidade celestial que está sendo preparada por Jesus. Não há divergência em olharmos para o texto de Apocalipse 21 e entendermos valores diferentes desse. Não há contradição entre eles. Afinal de contas, Jesus ele vem dos céus e as Escrituras nos dizem que ele trará consigo os remidos e que ele está preparando um lugar e que trará esse lugar com ele. Então, amados irmãos, Nova Jerusalém, ela é uma representação tanto do povo de Deus quanto do lugar que Jesus está preparando. Trará e fará com que esteja presente numa terra renovada, onde o trono de Deus estará ali presente, um novo céu, e onde a terra transformada abrigará todos os remidos de Deus, uma nova terra. Então nós temos esta representação de maneira, creio que simples para que nós entendamos aqui na palavra do Senhor. A Nova Jerusalém, o povo remido de Deus, virá com Cristo Jesus. A Nova Jerusalém, a morada que Jesus foi preparar, virá com ele e será a instalação do novo céu junto de nós, junto do povo remido do Senhor. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus renove você em Cristo Jesus e renove em esperança e renove em segurança. Que Deus te guarde. Deus amado e grandioso Pai, o Senhor tem nos fortalecido com a Tua palavra, não apenas garantindo que no presente nós teremos a Tua santa proteção, o Teu santo cuidado, a Tua santa bênção, mas de fazer com que olhemos para o amanhã e saibamos, Pai, da bênção que será o Teu povo redimido, numa terra, Senhor, revigorada, renovada, no local onde o Senhor mesmo estará caminhando conosco, não na viração do dia, como aconteceu com Adão e Eva, mas caminhando conosco, estando presente junto de nós, de maneira que nós consigamos desfrutar da Tua presença como pessoas, como seres humanos, tendo os nossos sentidos usados para este santo relacionamento. Obrigado, Pai. Obrigado por todo esse cuidado. Obrigado por toda essa bênção. Continue a abençoar e a fortalecer os nossos irmãos que estão em tratamento de saúde, estão aguardando cirurgia, aguardando continuidade do tratamento da sua saúde, e irmãos que estão entristecidos pelo luto que se fez presente, irmãos que estão na expectativa de começar a trabalhar, a expectativa de dar continuidade à sua caminhada de vida profissional. Senhor, obrigado pelas famílias que estão próximas de nós, que fazem parte do nosso convívio, que fazem parte, Senhor, da comunidade da fé, da qual fazemos parte hoje.
Nós agradecemos ao Senhor e pedimos que abençoe-nos e renove-nos, Pai, nesse dia, dando-nos a condição, Senhor, para um repouso, para vivermos o dia de amanhã para a tua honra e glória. Em nome de Jesus. Amém. Que a bênção de Deus, o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão do Espírito Santo de Deus, seja presente com a sua vida, assim como a redenção de Cristo Jesus e o amor de Deus, o nosso Pai. Que esta bênção seja com a sua vida. Que esta bênção renove-se dentro do seu lar. Que essa bênção alcance o povo de Deus espalhado pela face da terra, agora e por todo sempre. Amém. Amém. Nós encerramos com o hino 148, a oração noturna. Que Deus te renove em bênção e cuidado. Amém. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás, eu não temo a noite, vou dormir em paz. Com pecados hoje eu te entristeci, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos, pela santa lei, pelo amor divino, graças te darei. Ó Jesus, aceita minha petição.